Bom dia, irmãos. Capítulo 1 de 1 Pedro. Eu vou ler um texto maior e vou me ater a um verso somente que eu vou expor nesta manhã. 1 Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, porém, ou portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura. E veja como é pesado isto. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra é a preciosidade, mas para com os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pior, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. E então vem a palavra desta manhã. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos primeiros 8 versos, Paulo descreve a relação entre aqueles que compõem a igreja de Deus. A igreja de Deus, a casa de Deus, não é isto aqui. Isso aqui, qualquer hora, vocês vão derrubar e vão construir outro. Isso aqui não tem nada a ver com casa de Deus. Isso aqui é o lugar onde a igreja se reúne. E num português bem castiço, a igreja é nós. Nós somos a igreja e nós vimos aqui no lugar de culto como igreja de Deus. E Jesus Cristo é a pedra angular que sustenta a sua igreja, e a sua igreja é composta de pedras vivas que são colocadas umas sobre as outras, mas todas elas são vivificadas, são tornadas pedras vivas, porque são colocadas sobre a pedra que vive. E nós vamos trabalhar nesta manhã a respeito, começando com vós, porém. Quem lembra do português vai entender o que eu vou dizer nesta primeira parte. Pedro usa uma conjunção adversativa para distinguir os cristãos forasteiros dos incrédulos. Lembra, eu falei forasteiros porque no começo da carta, Pedro escreve aos forasteiros da dispersão. No capítulo 2, verso 7, ele fala dos forasteiros e peregrinos. Então, vós,
porém, essa é a conjunção adversativa, é uma conjunção que faz o contraste entre os forasteiros, a quem Pedro escreve, em contraposição aos incrédulos. Ele havia falado daqueles que tropeçam na pedra e se partem e viram pó. Mas agora ele fala aos seus leitores: mas vocês não são assim. Vós, porém. Antes ele falou dos preteridos. E, consequentemente, ele fala daqueles que creem, daqueles que são regenerados pelo Espírito, daqueles que não mais são condenados por causa dos seus pecados. E então passa a falar dos preferidos, que não têm nada em si mesmos que atraia o amor de Deus por eles. Nada atrai, nada que eles fazem pode atrair o amor de Deus. A preferência, as razões da preferência estão escondidas em Deus. Mas sobre isso a gente vai falar uma outra hora, um outro dia. Pedro usa uma conjunção adversativa para mostrar a identidade dos forasteiros. Os cristãos possuem uma identidade espiritual muito distinta da identidade dos incrédulos. Qual é a identidade de vocês? Se alguém perguntasse na rua, quem são vocês? Eu sou evangélico. Não diz muita coisa. É uma porcaria esse nome, infelizmente. Eu sou crente. Piorou. Porque é o nome sujado pela própria igreja, pela própria vida desregrada de muitos de nós. Então, uma ideia que eu dou para vocês aqui, que não sou eu quem deu, mas Pedro, eu sou parte da raça eleita. Eu sou parte do sacerdócio real. Eu sou parte da nação santa. Eu sou parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta é a identidade, e sobre estas 4 coisas vou tentar falar nesta manhã, sem ninguém puxar meu paletó por passar do horário. E Pedro usa esta linguagem com tons judaicos para identificar os cristãos forasteiros. Pedro é um judeu. O seu pensamento revela traços da sua origem racial e religiosa. Por essa razão, Pedro usa nomes retirados do Antigo Testamento para identificar os forasteiros a quem ele se dirige. Todos os nomes que ele usa são nomes usados para os forasteiros, que possuem nomes que possuem um sabor fortemente judaico. Por exemplo, raça, sacerdócio, nação, povo, são nomes com sabor judaico que Pedro usa para descrever quem são os forasteiros. E essas identificações têm significado diferente das conotações delas no contexto da religiosidade hebreia ou hebraica. Pedro usa uma linguagem com tons coletivos para identificar os cristãos forasteiros. Veja, ele fala a indivíduos, é verdade, mas ele chama a atenção primeiro para a coletividade. Eu vou repetir, ele usa o termo raça, sacerdócio, nação, povo. Nomes que indicam o coletivo. A fé é dos crentes individuais, mas os indivíduos são vistos como sendo uma coletividade preciosa. Vamos para a primeira identificação. Raça eleita. Tem uma porção de gente na igreja presbiteriana que aborrece essa ideia de eleição. E se você é um deles, você vai se lascar agora. Porque eu vou falar com todo o meu coração. No entendimento de Pedro,
A primeira coisa que identifica o cristão não é a cultura dele, não é a língua dele, não é a cor da pele dele, não é a origem racial dele, mas o fato de Deus ter botado o coração neles, elegendo-os. A raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com nacionalidade. É verdade que você vai encontrar no meio dessa raça brasileiros, americanos, europeus, asiáticos, da Oceania, da África, etc. E minha mulher brigou comigo uma vez que eu preguei isso, porque eu falei assim, até argentino. Deus bota gente dos povos que nós mais temos reservas. Deus traz gente de todo canto, de toda terra, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, e coloca como parte da raça eleita. Se você não gosta dessa ideia, você está numa dificuldade muito grande com a Escritura. Essa é a raça que Deus amou. E Ele amou gente de toda parte, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E a raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com cor da pele. Não importa se a cor da pele é branca, amarela, negra, mestiça ou outra cor qualquer. Na verdade, a raça eleita tem a ver com essas cores todas. Todas as etnias têm representantes nessa raça eleita. A raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com uma raça específica. A raça da qual Pedro fala não tem nada a ver com as fronteiras geopolíticas modernas. Nada. Essa raça eleita é composta de gente, vou repetir, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Pedro está falando da igreja, do verdadeiro Israel, todavia sem conotação racial. Essa raça é eminentemente internacional. A pergunta que você tem que fazer é, sou eu membro dessa raça? Faço eu parte dessa raça? Essa raça é composta de indivíduos que foram escolhidos dentre todas as raças. Essa identificação recebida não pode ser reconhecida por ninguém deste mundo. Esta é a primeira parte de sua identificação. Essa é uma identificação que só você conhece e Deus. Ela não pode ser reconhecida por outras pessoas, porque só pode ser percebida em virtude das coisas que Deus tem feito em você. E só você pode saber o que Deus tem feito em você. E algumas vezes você nem percebe o que Deus tem feito em você. Nem todos os que são crentes se percebem parte da raça eleita. Isso é triste. Mas essa é a sua marca de identidade. O sacerdócio dos crentes, obrigado. Essa identificação não contém um crachá. Esse aí é eleito. Ninguém consegue ver isso. É alguma coisa que só Deus vê e você percebe o que Deus tem feito na sua vida. É um segredo entre você e Deus. Eu que sou crente, conheço a Escritura um pouco, os meus colegas, uma porção de vocês conhecem. Quando você vê em atitudes de algumas pessoas, você fala, esse é eleito de Deus. Porque só faz isto quem é parte da raça eleita. Mas nenhum de fora, nenhum incrédulo tem noção de quem você é, da sua identidade. E essa identificação recebida não tem nada a ver com o que eu sou ou o que eu faço. Eu não encontro em mim nenhum motivo pelo qual Deus me tornou parte dessa raça.
Eu era farinha do mesmo saco em relação a todos os incrédulos, a todos os homens imundos desse mundo. Deus me pinçou da massa caída. Deus me pinçou da raça que até então estava sem conhecimento nenhum de Cristo Jesus. E Deus me pinçou por alguma razão que não está em mim. Deus não reparte a glória da redenção nossa com ninguém. Deus não deixa nem um bocadinho para você se jactar do que acontece espiritualmente na sua vida. Não há nada em mim que leve Deus ao seu amor por mim. Eu até que queria encontrar um negocinho para falar por causa disso. Eu lembro que eu era menino, bem menino, eu era um filho obediente. Minha mãe me iniciou na fé cristã, minha mãe fez o que uma mãe cristã de verdade faz. E eu era obediente, e as pessoas que nos viam lá, os filhos, falavam assim: diva, que coisa maravilhosa são os seus filhos, e começava a elogiar a gente, e elogiar a gente, e elogiar a gente, até que eu comecei a perceber que eu era bom. Todo mundo fala, por que eu não posso me achar? Essa é uma tendência da inclinação pecaminosa nossa. Mas Deus não dá nenhuma brechinha para você entrar nas coisas relacionadas à salvação, da qual você pode se jactar. Nada Ele deixa. E eu não tenho que satisfazer nenhuma condição para ser parte dessa raça eleita, porque essa eleição aconteceu antes de eu existir. Na verdade, antes de o mundo existir. Portanto, não tem jeito de Deus encontrar em mim motivo algum para eu estar nessa raça eleita. Eu tenho 2 livros que eu escrevi sobre essa matéria, que está para ser publicado pela Cultura Cristã, mas os danados não publicam. Mas tem muita coisa que dizer a este respeito, muita coisa. Algumas coisinhas só. A eleição da raça é um ato procedente do ser divino. Eu vou só ler textos para vocês ouvirem. Eu queria que vocês lessem, mas eu já fui avisado que como chama? A câmera não pega, o som não pega, e ninguém que está ouvindo lá do outro lado vai ouvir o que você está dizendo. Olha só. Vem de Deus essa raça eleita. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. É eu quem escolho quem vai fazer parte dessa raça, disse Jesus. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você crê em Cristo hoje? Levanta a mão quem crê aqui. Estou fazendo igual pentecostal aqui. Porque se você crê de verdade, é porque você é parte da raça eleita. Porque somente eleitos creem. Somente eleitos vêm ao conhecimento de Cristo. E quando você sai para evangelizar na cidade, você tem que pedir a Deus: Deus, desperta os que são teus para que creiam em ti. Você não pode fazer ninguém crer, a não ser que essa pessoa tenha sido agraciada com a eleição divina. Então a fé salvadora vem. E quando a palavra de Deus é pregada no tempo apropriado, essa pessoa vem a Cristo Jesus. E uma coisa que eu tenho, vocês têm que saber isso aqui, depois os seus outros pastores ensinam a você isto. Deus elegeu você. Deixa eu pegar um casal aqui. Vocês dois são casados? Não são? Deixa eu ver quem é casado aqui. Vocês dois são casados?
São, é? Escuta, o que levou você a escolher essa mulher para ser sua esposa? Não responda não. Nós escolhemos alguém porque nós botamos o coração nessa pessoa. Geralmente a gente escolhe alguém, Felipe, me diga se isso é verdade ou não, porque é uma mulher bonita. Você não vai pegar uma coisa feia. Eu estou brincando, mas no fundo é verdade, homens. Porque ou é inteligente, ou é sábia, ou é previdente, uma série de qualidades chamam-nos à escolha. Mas Deus não viu nada dessas coisas em nós. Nada. Então Ele botou o coração dele em nós, e então Ele nos escolheu para si. Gente, não tem coisa mais gostosa do que saber que você é eleito de Deus, porque Ele botou o coração, porque Ele amou você. Escuta lá. Assim como Deus nos escolheu em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha agora. E em amor nos predestinou para Ele. Para quê? Para que fôssemos adotados como filho. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Porque você é objeto do amor de Deus, é que Ele pescou você. Eu espero que tenha sido essa a razão. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui jocoso. Quando você, homem, escolhe uma mulher para ser sua esposa, quais são os critérios mesmo? Beleza, inteligência, sabedoria, graça, etc, etc. Esta é a maneira como as coisas são. Deus escolheu vocês e Ele não tinha nenhuma dessas categorias. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas desagradáveis do mundo, as coisas feias. Deus tem gosto por porcaria. Foi por isso que Ele escolheu você. Não é diferente. Isso é verdade. Deus ama-nos a despeito de, enquanto nós amamos por causa de. Então, quando eu costumo brincar com fazer troça disso, mas quando você vê um homem bem apessoado, um homem bonitão, casada com uma mulher feia que dói, mas feia que dói, e ele anda com ela de mão dadas, anda abraçado a ela, eu penso assim, esse cara começou a aprender a amar como Deus. É verdade. Porque as coisas que atraem não são as coisas externas. Se você perguntasse a uma pessoa assim, por que você casou com essa mulher? Ou vice-versa. Porque eu amei. Eu conheço a razão pela qual Deus me escolheu. Por quê? Porque Ele me amou. Mas eu não sei porque Deus me amou. Lembra que vocês cantavam, ou cantam ainda? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Você não sabe. Está escondido dentro do ser divino. Isso está escondido em Deus, a razão do seu amor por mim. Ele conta a razão da escolha dele, da minha pessoa. Mas da razão do amor, não sei. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação.
Está lá em 2 Tessalonicenses 2:13. A eleição da raça é um ato manifesto da graça divina. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, diz Paulo, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Cada pontinho desse dá um sermão, mas não tenho tempo de fazer. A eleição da raça marca pessoas para a salvação, mas ela mesma não salva. A eleição não salva ninguém. Há muitos eleitos aqui em São Paulo que não são crentes ainda. Eles estão perdidos nos seus delitos e pecados. Eleição não é igual salvação, mas a eleição marca pessoas para a salvação. Escuta lá, olha o que tio Paulo disse para o Timóteo. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Então, a salvação vem porque você é eleito. Mas a eleição não salva você. É necessária a obra do Filho morrer no lugar de pecadores, pagando a conta deles. É necessária também a obra do Espírito vivificando as pessoas. A redenção é uma obra trinitária de Deus. Mas ser eleito não é igual ser salvo. Certamente um eleito será salvo, mas não é igual salvação. E Paulo fala, eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que eles venham a obter a salvação. Então, a eleição, além de muitas coisas, vou pular várias delas aqui, a eleição da raça livra-nos da condenação. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse está lascado. Não é assim que está na Bíblia, mas é assim. Esse é lançado para dentro do lago de fogo. E não é você que escreve a você mesmo no livro da vida, nem como muitos pastores nossos no passado, ao batizarem pessoas, diziam, Senhor, escreve agora no livro da vida. Isso aí é errado. Totalmente fora de propósito. Esse livro, que já é meio antigo, ele foi escrito antes que mundo houvesse. E nesse livro estão escritos os nomes seu e meu, se somos de Deus. E esta inscrição nos livra da condenação. Mas eu preciso correr, que já está na hora quase. Vocês são sacerdócio real. Eu vou falar pouquinho por causa do tempo. Vós sois sacerdócio real. O sacerdócio dos crentes tem a ver, ou tem como base, a obra de Jesus Cristo. E há algumas vantagens de ser parte do sacerdócio de Deus. Essa é uma identificação que dá a vocês acesso direto a Deus. Deus é inacessível, Deus é incognoscível, Deus é alguém a quem ninguém tem acesso. O único que consegue acesso para nós é Jesus Cristo. Lembra quando ele morreu? A Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, numa ideia de que agora você pode entrar no lugar santíssimo, agora você pode falar com Deus, como acontecia somente com os sacerdotes, só eles tinham acesso a Deus. Agora vocês e eu, todos nós somos parte do sacerdócio de Deus, nós podemos nos dirigir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, sem impedimento nenhum. Hoje você não precisa mais da tia Maria, do tio Pedro, do tio Paulo, ou de outro santo qualquer para dar acesso a Deus. O pecado da igreja de Roma, e se você estiver aqui romano, me desculpem, mas o pecado da igreja de Roma não é crer em mais de um Deus, é crer em mais de um mediador, alguém que intercede.
não tem outro que não Jesus Cristo, homem, mediador entre Deus e os homens. Você pode se chegar diretamente a Deus pelos méritos de Jesus. E essa é uma identificação, a do sacerdócio, que coloca vocês na presença de Deus. Existe alguma coisa, a gente precisa consertar nisto. Ninguém está fora da presença de Deus, Ele é omnipresente. Ninguém fica fora, todo mundo está corandel, todo mundo está na presença de Deus, mas há um sentido em que só os crentes estão na presença graciosa de Deus, estão na presença redentora de Deus, e esses somos nós. Para o cristão não tem uma zona neutra, porque não há cristão que esteja fora da função sacerdotal. Afinal de contas, qual é o propósito de você estar na presença de Deus? Para que você está aqui? Por que você está aqui? Você se identifica como alguém que tem acesso a Deus, como sacerdote de Deus, e aliás você busca essa comunhão com Deus, tendo acesso à sua presença constantemente? Ou você faz oração ou diz amém quando vem num lugar de culto como este? Só. Essa é uma identificação que permite a você fazer oferendas a Deus. O texto que nós lemos diz assim, no verso 5, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, para quê? A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Qualquer coisa que você venha oferecer a Deus, seja os cânticos que vocês cantam, seja as orações que vocês fazem, seja qualquer coisa que vocês venham a fazer, essas coisas não serão agradáveis a Deus. É porque Deus olha as músicas de vocês, as orações nossas, as oferendas nossas, através de Cristo Jesus. É Ele que torna as coisas que nós oferecemos aceitáveis a Deus, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos pular. Vocês são nação santa, esta é outra marca, essa é outra identidade que vocês têm. Os cristãos compõem uma nação singular. Embora tenhamos todos vindos, ou sejamos todos vindos de povos, tribos, línguas, todos nós temos um hino nacional. Cantai ao Senhor. Eu não sei exatamente qual é esse cântico, mas provavelmente um deste aqui, Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus e os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, e para sempre continuarão tendo acesso como os sacerdotes que são a Deus. Esse cântico novo, da qual os salmos falam muito, é alguma coisa espetacular, que demonstra uma gratidão de uma alma remida. Só almas remidas podem cantar cântico novo. Não importa de onde elas sejam, de toda tribo, raça, povo, língua, nação. Embora tenhamos vindo de todas as nações, todos os cristãos possuem os mesmos inimigos comuns. Os cristãos do Brasil, os cristãos da China, da Coreia do Norte, os cristãos desses países de esquerda, desses países que são anti-Deus. Essas pessoas, todos nós, possuímos os mesmos inimigos comuns, as mesmas forças espirituais do mal,
os mesmos principados e potestades, os mesmos dominadores deste mundo tenebroso, as mesmas forças espirituais do mal, elas são comuns a crentes de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Outro bom dia. Embora todos tenhamos vindo de muitas nações diferentes, todos temos a mesma cidadania celestial. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, fala assim: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e agora aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial, porquanto Deus lhes preparou uma cidade. As aspirações últimas definitivas dos cristãos de todas as partes são as mesmas. Quando você vai no estrangeiro, como a gente costuma dizer, você assovia um hino cristão, logo alguém assovia com você. Eu estava uma vez em Israel, participando de uma ceia com os crentes da igreja que eu levei para lá, e estava uma cerimônia muito gostosa, muito tocante, e nós lá no lugar onde teoricamente é o túmulo de Jesus Cristo, ou foi o túmulo de Jesus Cristo, nós estávamos cantando Rude Cruz se erigiu, vocês conhecem? E ali é um lugar que chegam caravanas o tempo todo. E veio uma caravana francesa, começou a cantar Rude Cruz em francês, outra em inglês, outra em alemão, e foi enchendo de gente cantando as mesmas músicas, as mesmas canções, porque todos eles possuem a mesma cidadania, possuem os mesmos gostos, as mesmas paixões. Embora tenhamos vindo de nações que possuem as mais variadas constituições, os cristãos todos genuínos possuem esta aqui. E se nós desobedecemos isto, tem punição, não é igual à Constituição do Brasil, que gente pula por cima e não acontece nada. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Esta carta magna vai durar para sempre, ao menos até quando a redenção nossa se completar. Pelo fato de termos vindo de nações diferentes, todos passamos a ter uma cidadania adquirida. Ninguém tem a cidadania celeste por direito. Todos nós somos colocados no céu e passamos a ter uma cidadania que não tínhamos antes. E os cristãos compõem uma nação onde todos falam a mesma língua. A despeito de serem originados dos mais variados países e línguas, costumes, nessa pátria superior, nessa pátria celestial, todos aprendem a falar a mesma língua. O reverendo Daniel, que língua o pessoal falava lá no Éden e depois do Éden, antes de Babel? Um doutor e coisa não sabe. Nem eu. Mas todos falavam a mesma língua. Aí houve o que houve na história, na raça, a confusão de Babel. Mas é possível que todos nós venhamos a ter a mesma língua, todos nós vamos nos comunicar. Eu não vou esquecer o meu portuguesinho lá. Vou procurar uma turminha que fale como eu sei. Para que vai deixar de lado o que foi seu por tantos anos desde a sua infância? Mas todos nós falaremos uma língua só. Provavelmente a língua original. Não sei, acho que tudo é hipótese. Mas falaremos a mesma língua. Falaremos a mesma língua de duas maneiras. Falaremos a mesma língua foneticamente. Isto é,
usaremos as mesmas palavras, as mesmas expressões, as mesmas interjeições, as mesmas conjunções, etc. Mas também nós falaremos a mesma linguagem espiritualmente. Não vai ter conversa suja, não vai ter conversa impura, não vai haver piada porca, não vai haver nada que faça com que você seja visto como alguém que não pertence a essa raça eleita. Nós teremos todos a mesma linguagem. Mais uma coisa, os cristãos todos serão registrados no mesmo cartório. Onde é que arranjou essa? Todos temos o mesmo novo registro. Lucas 10, 20 diz assim, Jesus dizendo, lembra quando os 70 foram enviados para pregar e todos eles se regozijaram, tal? Jesus diz assim, não obstante, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus, no cartório divino. Perceba que esse não é registro de nascimento, mas uma atestação de que você agora pertence a essa nação santa. Lá você não terá passaporte, que lá será um lugar composto somente de gente da nação santa. Você ficará somente no seu país, juntamente com os concidadãos, mas você tem o seu nome escrito no cartório celeste. Todos teremos novos nomes, isso eu não quero nem falar porque é complicado, mas eu vou ler só e vocês se lasquem, olha lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu não sei como é que vou me chamar, como é que Jesus vai me chamar lá. Eu vou ter um nome que eu vou ser conhecido pelo menos por Jesus Cristo e por mim, porque Ele vai me dar um papelinho, onde está escrito o meu novo nome. Todo mundo vai ter isso. Se você não gosta do seu nome agora, e você não tem muita culpa disso, porque alguns pais metem cada nome nos filhos que dá dó. Acho que Deus vai dar um nome, pelo menos, mais bonito para nós. Último ponto. Vocês são propriedade exclusiva de Deus, esta é a quarta marca. É a quarta marca. Vós, porém, sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que as marcas sempre indicaram nos animais a quem o animal pertencia. Botava o ferro lá e o nome do proprietário ficava marcado indelevelmente no animal. Graças a Deus, Deus não bota um ferro em nós. Mas Ele nos grava, dizendo, esse é meu, esse pertence a mim, é propriedade minha. A palavra grega para isso é peripoiesis, que é usada como sendo marca de uma propriedade comprada, marca peculiar, marca adquirida. E nós somos o povo adquirido por Deus. Por essa razão nós somos especiais. Eu já fui na minha vida em muitos museus. E o museu é cheio de peças, dentre de muitas outras, chapéus, sapatos, meias, calças, saias, e esses objetos pertencem a gente importante do passado do seu país. Gente importante. Eles não botam sandália, sapato, chapéu do Zé Mané.
do João ninguém. Só gente importante. E Deus nos toma como pessoas comuns. E porque Ele nos toma para si, aí então passamos a ser pessoas especiais. Aí passamos a ser pessoas importantes. E Deus nos constituiu como seu povo. Antes, eu não li esse verso 10 que eu vou ler agora. Antes não erais povo, mas agora sois povo. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas hoje alcançastes misericórdia. Nós somos, e está lá no Antigo Testamento isso, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Lhe serás por povo seu próprio. E é curioso que Deus nos coloca na condição de seu povo por causa de Jesus. Escuta lá. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus, primeiro, porque fomos comprados por preço. Por preço fostes comprados. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por preço fostes comprados. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Não sejais mais escravos dos homens. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Como é que vocês adquiriram essa identidade? Essa identidade tem a ver com Deus, somos escolhidos dele, somos chamados irresistivelmente por ele, somos buscados por eles, possuídos por ele, separados por ele e para ele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E para que vocês adquiriram esta identidade? Veja o verso que eu estou estudando. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando alguém perguntar, quem é você? Por que você crê desse jeito? Por que você pensa desse jeito? Por que você age desse jeito? Dê essas 4 razões, essas 4 marcas do seu cristianismo. Vamos repetir? Raça eleita, isto. E não pode ficar só nisto. Vocês têm que, como povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês não podem ficar calados. Vocês têm que proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há algumas pessoas na igreja que falam evangelismo porque eu não sei o que dizer. Se você não sabe o que dizer, você não tem nada. Mas eu vou fazer um desafio para vocês. Eu aprendi a evangelizar fazendo o seguinte: você quer proclamar as virtudes? Virtudes é igual a atributos, igual qualidades, virtudes. Se você quiser evangelizar, começa a contar quem o seu Deus é. Fala para os outros quem Ele é. O meu Deus é assim, e explica o que esse assim significa. Comece a falar dos atributos de Deus. Que Deus é bondoso, gracioso, benevolente, paciente, longânimo, benigno e assim por diante. Conte os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, depois você explica para eles isso. Conta a Deus, conta aos homens quem Deus é.
Conta as virtudes de Deus. Eu acho que você já sabe alguma coisa sobre quem Deus é. Conte para os outros. Conte o que Ele fez por você em razão daquilo que Ele é. Isto é dizer boa nova. Isto é dizer coisas que os homens do mundo não conhecem. Contem aos outros quem o seu Deus é, para que eles possam desfrutar do Deus de quem nós desfrutamos. Então, se você quer aprender a evangelizar, proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão de catecismo. Qual é o fim principal do homem? De teoria vocês estão bom. Glorificar a Deus. Você glorifica a Deus quando você conta aos homens quem Deus é. E quando você conta aos homens quem Deus é, isto é, quando você proclama as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a luz, você enjoy Deus, você desfruta de Deus. Glorificar a Deus e gozá-lo e desfrutá-lo para sempre. E a igreja, reverendos, não é tão boa, não é tão gostosa, porque ela não desfruta muito de quem Deus é. Ela conhece algumas coisas de Deus, mas falta a essa igreja. Não estou dizendo esta aqui, mas eu incluo também. Falta à igreja de Deus o gozo de Deus. Por isso que no começo do culto, o reverendo Felipe falou assim, vamos cantar alegremente, vamos cantar gozosamente. A gente tem que estimular o povo a fazer, não é natural fazer, mas devia ser natural para nós, desfrutá-lo, gozar dele para sempre. E Deus nos deu uma identidade. Para quê? Para que o mundo conheça a identidade dele. Você recebeu a identidade de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que o mundo soubesse quem é o Deus em quem vocês creem, a identidade de Deus. E Deus os abençoe nisto, e torne vocês uma igreja evangelista, uma igreja que conhece o que Deus fez antes da história, durante a história pessoal na sua vida, para que você não cesse de desfrutar Deus e gozá-lo para sempre. Amém.